Congregação Cordeiro de Deus, da GECORD, né? De fato, foi um tempo muito bom. No terceiro ano, estávamos já encaminhando essa divisão paroquial, a emancipação, né? Porque foi um crescimento rápido ali. Então, eu fiquei ali 4 anos e poderia ter ficado muito mais, né? Aliás, essa é uma graça que eu tive, uma bênção que eu tive no meu ministério. Sempre foi muito difícil de sair dos lugares que eu estava, mas sempre tinha razões para. Naquele período que eu estava ali, eu lembro assim que eu tinha trabalhado nas escolas da UBRA, tempo que eu estava no seminário, porque foi uma formação diferenciada que a gente teve em licenciatura, e aí eu tive 7 chamados em período curto de tempo para escolas, e 2 deles para o mesmo lugar, assim, uma volta de 1 ano, não deu certo, um colega que foi para Candelária. Então fui para lá, para Candelária, com um objetivo bem específico, um comissionamento de 3 anos para alcançar certos objetivos, e a gente foi. E ao final, nós recebemos o chamado para as 3 vendas em Pelotas, né, para a JUP. Lá eu fiquei 7 anos. E depois vim aqui para a região metropolitana, né, então estou agora aqui na comunidade em Porto Alegre, estive trabalhando junto a Novo Hamburgo, agora os últimos 2 anos aqui em Porto Alegre na Comunidade Cristo, né. Mas a minha trajetória bem diversificada já, e de alguns anos, assim, né? Quando eu começo a contar os anos, eu vejo que já foi uma boa caminhada, mas ainda a gente se sente bem inexperiente também em muitas situações, apesar de sentir que já conhece muitas realidades diferentes e sabe lidar com situações diferentes, assim. Então, mais ou menos a trajetória do meu ministério é assim. E eu sou casado com a Carla, a gente já se conhecia do tempo da juventude em Canguçu, nós inclusive começamos a namorar um ano antes de eu ir para o seminário, e nós casamos temos já 21 anos de casamento, e temos 2 filhos. O Leonardo tem 16 para 17 anos e a Isabela tem 14 anos. Essa é a minha família e a minha trajetória. Se tiver alguma pergunta, uma outra situação, estamos aí. Mas acho que nem tão brevemente essa é a minha descrição. Muito prazer estar com vocês aí. Né? Muito prazer estar com vocês aí. Muito obrigado, pastor. Gostaria de dar boa noite a todos aqueles que entraram e eu não consegui dar boa noite, que entrou muita gente ao mesmo tempo, e dizer que o senhor é muito bem-vindo, pastor, muito obrigado pela presença. E gostaria de perguntar se tem alguém que não é da IELB. Pergunta rápida, assim. Ninguém? Tem o Terri, legal. Mas o Terri também Gabriel, mas também esse pessoal já está meio calejado com a gente, né? Sim, já participa. Legal. Há um bom tempo. Bom, então, mais uma vez, em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, quero começar este momento. Queremos nos dirigir a Ele em oração. Quem vai fazer a oração é a Gabriele. Gabriele, por favor. Boa noite a todos. Então, vamos orar. Bondoso Deus, te agradecemos pela oportunidade de mais um encontro do Projeto Mais Somado. Te agradecemos por ter cuidado de nós e nos abençoado nessa semana que passou. Abençoe o pastor Ismar, que irá nos conduzir no nosso bate-papo, e que cada um de nós que está aqui presente, de maneira virtual, possa estar com o coração e mente aberto para estudarmos a sua palavra. Amém. Muito obrigado, Gabriele. Bom, o assunto é provações. Eu gostaria de começar pedindo que o senhor diferenciasse para a gente, de forma breve, assim, provações e tentações.
Só que antes eu queria fazer uma pergunta. Tudo que a gente sofre, todas as dores, tudo, são provações? Muito bem. Então tem duas questões aí para a gente iniciar, né? Pelo que eu percebi aí, a distinção entre provação e tentação, e a pergunta se tudo que a gente sofre são provações. Eu repeti aí até para todos caminharem, conversar. Eu vou ser um pouco longo aqui nessa abertura, tá bem, Alisson? Em alguns momentos assim que tem umas perguntas que é melhor ser objetivo, mas aqui até para introduzir o assunto, e acho que está todo mundo ligado aí, né? Quando tu fala em provações, tem a ver com sofrimento, né? Tem a ver assim com coisas meio ruins, assim. A não ser que tenha alguém aqui que goste muito de fazer prova, tipo assim, tem prova amanhã no colégio, sei lá o quê. Que legal, eu amo provas, né? Eu não sei, mas acho que não é muito que a gente está sendo testado, né? Então é algo que nos deixa desconfortáveis. Então as provações têm a ver com o sofrimento. E aí, assim, essa questão do sofrimento, ela é extremamente difícil. Eu poderia simplificar algumas coisas, dizer que é consequência do pecado, que está no mundo, enfim. Só que se a gente for assim na raiz das coisas, nós não temos uma resposta pronta. E mesmo quando as perguntas mais intensas do sofrimento foram feitas, como no livro de Jó, para Deus, Deus não deu as respostas, né? Deus lançou mais desafios. Ele disse, tu quer entender tudo? Então primeiro, antes de tu entender tudo, me diz como é que funciona o sistema solar, como é que funciona, e aí o Jó ficou, então, cara, tu não entende das coisas físicas, tu vai querer que eu te dê uma noção de moral, né? É como eu ensinar Einstein para alguém do primário. Então, confia em mim, mais ou menos assim, de uma maneira básica. Então, mas algumas coisas Deus nos revelou a respeito do sofrimento, e especialmente dessa questão da distinção entre a provação e a tentação. Agora, antes de entrar nessa parte, todo sofrimento é provação? Não, acho que não, Alisson. Sinceramente, eu acho que não. Porque alguns sofrimentos são coisas que nós escolhemos. Então, a gente não pode colocar tudo na conta do diabo e muito menos tudo na conta de Deus. Tem gente que diz, isso é o diabo. Assim, cara, a culpa foi tua, né? Ou dizer assim, Deus quis assim. Como assim? Deus quis assim? Deus quis esse meu sofrimento? Então, não, nem tudo são. Deus pode transformar todas as coisas numa provação que gera aprovação, né? Deus pode transformar todas as coisas ruins em coisas boas para o meu crescimento, mas isso não significa que elas em si são provações, que elas são em si ações que vêm de algo assim maior, né? Isso num primeiro momento, tá? Num bate-pronto. Aí é claro que se eu for pro lado assim de que tudo que acontece Deus permite, daí Deus vai estar sempre permitindo, controlando todas as coisas. Mas agora voltando aqui para nossa perspectiva humana, alguns sofrimentos são simplesmente consequências dos meus erros. E eu acabo lidando com eles. E aí Deus usa isso com provação. E aí, exatamente na minha perspectiva, a diferença entre tentação e provação é de quem está usando aquela situação. Vocês já ouviram, tem um versículo bíblico que diz que Deus não tenta ninguém. O apóstolo Tiago explicando, na verdade, Deus não tenta ninguém. Então, a tentação, ela está sempre ligada a uma ação do mal, do diabo. E a provação, ela sempre
está ligado à presença de Deus em meio ao sofrimento e ao meu aperfeiçoamento. E nesse sentido eu ouso dizer que um mesmo fato, uma mesma situação, um mesmo sofrimento pode ser usado pelo diabo para me fazer cair e desesperar, e é usado por Deus para me fazer crescer. Quando Deus permite, eu suponho, se alguém, assim, deveria ser bem claro, assim, se alguém não lembrar de uma história que eu estou citando, pode perguntar como é que é essa história que eu não lembro, sem nenhum constrangimento. Mas a história de Jó, talvez muitos lembrem, né? Porque Jó era um homem bom, justo, honesto, e há uma conferência, uma sala de bate-papo dos seres celestiais, né? Deus, os anjos, e entre eles o diabo pede autorização para tentar Jó. E aí Deus permite, tu pode fazer até ali. Então começam a vir situações difíceis na vida de Jó. Mas Deus usa essas mesmas situações para o aperfeiçoar. Então a tentação é um que usa e a provação é outro. Eu tenho aqui eu gosto aqui de uma imagenzinha, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou usar a tela inteira que é mais fácil de eu achar aqui. Só deixa eu mostrar aqui para vocês, eu acho legal essa distinção aqui nessa segunda pergunta do Alisson, entre provação e tentação. Aqui tem uma tabelinha, ó. Vocês estão visualizando aí, né? Então, percebam, imaginemos o mesmo caso. A provação vai tentar amadurecer a minha fé, fortalecê-la, enraizá-la. Enquanto isso, a tentação vai tentar afastar de Deus, levar ao desespero. Segundo o texto bíblico, tanto de Tiago como Pedro, produz perseverança, me fortalece mais ainda. A outra quer produzir desobediência. Uma é uma amizade com Deus, quer dizer, naquelas situações de maior provação, mais eu me aproximo de Deus e mais junto com Ele eu estou. E a outra justamente quer me fazer esquecer Deus, né? Que se dane, eu não quero saber de mais nada sobre isso. Uma desenvolve o meu caráter, literalmente, no sentido de firmeza, de enfrentamento, de testemunho, e outra quer me produzir vergonha, né? Basta lembrar de quando Adão e Eva caíram em pecado e tentaram se esconder de Deus, né? Eles foram tentados pelo diabo, caíram, e o resultado foi a vergonha. Eu não quero saber, não quero falar sobre isso. E uma produz sabedoria, que gera a vida, né? Sabedoria, e o outro quer levar a morte, assim, né? Então, eu vejo eu deixo aí exposto esse quadro e levanto aqui deixo de novo a palavra aberta, Alisson. Não sei se mais ou menos eu expliquei aí essa distinção nessa pergunta que tu fizeste. Sim. O senhor citou o caso de Jó. Eu até tinha destacado ele porque foi o primeiro personagem bíblico que me veio à cabeça com provações. O caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele caso da estátua lá do Nabucodonosor, é uma provação também, né? Até seria legal, já que tu disseste que lembraste aí do Sadraque, Mesaque e Abednego, outros casos vocês lembram aí como provações? Alguém lembra mais algum? Pense aí um pouquinho. Jesus Cristo. A Maiara lembrou ali do Daniel na Cova dos Leões. Bom, baita provação, né? Mas assim, sabe, tem um fato em Gênesis porque assim, Daniel na Cova dos Leões, e tu citaste Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos, na verdade, até de Daniel. Eles foram aprovados, eles passaram no teste, né? Mas se a gente perceber ali, foi
muito era o próprio diabo tentando eles a cair em pecado, né? Claro que Deus sempre usa isso para aperfeiçoamento e bom testemunho. Olha, a gente tem esse bom testemunho do Daniel e do Sadraque, Mesaque e Abednego, mas teve uma situação em Gênesis que foi literalmente descrita como uma prova, como um teste, em que inclusive nem tinha o diabo agindo. Alguém de vocês lembra qual foi? Eu botei no chat, pastor, botei Abraão, né? Olha aí, exatamente. Eu ia esperar tu terminar de falar, porque eu lembrei de Abraão e Isaac, né? Exatamente. Aí eu vi que algumas pessoas já lembraram o sacrifício do único filho, a Mayara lembra, né? A gente já constrói comparações sempre cristocêntricas, lembrando de Jesus, mas assim, esse é um teste bizarro, assim, né? Que Deus fez, um teste bizarro, e em algumas prerrogativas, assim, a gente até olha assim, pô, mas Deus caprichou aqui, né? Fez uma prova bem difícil. E aí vem uma curiosidade, né? Talvez se fosse para outra pessoa, Deus teria feito uma prova mais facilzinha, né? Mas ele sabia quem era Abraão, ele sabia a construção de um povo que ele tinha planejado. Mas ali literalmente aparece como uma aprovação, como uma testagem, né? E é impressionante como Abraão passou nesse teste, assim, né? E o conceito dele ter assim, pensado isso. Conjeturando aqui que talvez alguém não lembre tão bem dessa história, né? Que Abraão não tinha filhos, era o plano da vida, o desejo da vida, o amor da vida era ter um filho. Bom, ele teve um filho chamado Ismael, mas Deus insistiu, não é esse o filho da promessa, né? De acordo com a minha promessa, e nasce Isaac, né? E é um amor completo, né? Claro que o amor de pai e mãe sempre o é, mas ali parece maximizado, assim. E aí vem esse pedido, bom, agora então, tu pega esse teu filho, e aí a Mayara até escreveu, mas Deus usa essa expressão, teu único filho, né, já, e oferece, né, mate, queime-o para mim, né. E isso, mas como assim, né? E aí, inclusive assim, na leitura bíblica a gente percebe que, bom, Abraão, ele vai até o final, mas é lá no Novo Testamento que fala que Abraão imaginava que se o Deus da vida estava pedindo isso, é porque ele daria vida de novo a Isaac, né? Ele que era um morto, sexualmente falando, potencialmente falando, a mulher dele dizendo assim, olha, eu sou uma velha, né? Tanto que ela dá um nome de Isaac, porque Isaac quer dizer fazer rir, né? Porque quando ela ouviu falar que ela ia ter um filho, ela disse, mas como assim? O meu marido já é velho, eu passei dos dias, né? Então Deus deu uma vida do nada, né? Num milagre. Então Abraão pensou, bom, se Deus fez aquilo, ele vai fazer de novo. Que ele passou mediante a fé. Claro que foi pela obediência, mas foi pensando em Deus. Então ali está uma aprovação literalmente para servir de base na construção de todo o povo, né? E agora então aí o Alisson citou Daniel na cova dos leões, e aliás o Alisson primeiro citou os três, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, e lá eu acho muito legal também, né, que assim, a gente está falando livremente, um destaque daquela história, para quem não lembra, aqueles três homens na fornalha, lembram? Que o Nabucodonosor construiu uma estátua bem grande. Eles, bom, agora a gente vai tocar uns instrumentos aqui, quando terminar, todo mundo tem que se ajoelhar. E os três caras ficaram lá, não, nós não vamos ajoelhar. Só que era uma multidão grande e o rei nem tinha ficado sabendo disso aí, até que avisaram, tem três carinhas ali que não estão se ajoelhando. Aí levaram eles até o rei, e o rei disse assim, é verdade? Né? E ele disse, é verdade. Então, vocês acham o quê? Ele disse assim, que Deus de vocês vai salvar vocês, né? E aí eles não dizem assim, não, Deus vai salvar a gente, não tem problema. Ele diz assim, não tem problema, se Deus não nos salvar, se ele salvar ou não nos salvar, isso é com ele, agora a gente não vai se ajoelhar,
porque seria um pecado contra o primeiro mandamento. Ele é o nosso único Deus, né? Então, me chama a atenção, além da aprovação, assim, além das chamas ali queimando, assim, eles dizerem, olha, não sei se Deus vai querer nos salvar, talvez não, a gente nem merece isso mesmo, né? Então, de novo, seja feita a tua vontade, e acho que essa é a grande provação, né? Eu percebo, assim, aí já trago das argumentações maiores, assim, eu assim, sempre tenho uma revista Boas Novas que tem uma pintura de um quadro que é uma mulher ajoelhada ao lado de uma cama de enfermo, não sei se é de um hospital ou da própria casa, e ela está orando, né? Aí tu identifica que ela é a mãe, e o jovem deitado é o filho, que está morrendo, está pálido, está doente, está mal. E aí o título em cima era assim, a oração mais difícil. E aí embaixo dizia pequeno, seja feita a tua vontade, assim, na terra como no céu, né? Porque, como assim é a mais difícil? Porque, não, a oração é salva meu filho, não quero nem saber, é isso. E aí tu passar por esse sofrimento, ainda colocando tudo nas mãos de Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, é um passar com louvor, né? É tirar 10 na prova, digamos assim, né? Beleza, Alisson? Sim. O Douglas, eu acho que quer perguntar algo, Douglas? Oi. Pode ficar à vontade se quiser perguntar alguma coisa. Agora, eu tava com o microfone ligado, eu não me lembro agora. Tava aberto, não sei se tu quer perguntar alguma coisa? Pois é isso. Não, é que antes que o Alisson falou, e justamente eu tava lembrando dessa questão de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque tava no Castelo Forte, na meditação de ontem, né? Ah, tu leu também ali? Sim. Foi por isso que eu lembrei. Eu também, aí eu ia comentar também. O Jefferson quer falar? Sim, o pastor Marco comentou a situação da oração mais difícil e me lembrou uma história. Eu não sei até que ponto essa história é verídica ou não, mas eu acho ela muito interessante, né? Eu mesmo já tenho filho também, que é a história de um pastor que tinha um menininho, né? E aí o filho dele já estava com 3 anos de idade, assim. E aí eles moravam numa casa, tinha piscina de chão e tudo. E aí um dia eles se descuidaram, coisa assim, foram procurar o menininho que tinha sumido, e de repente o pastor encontrou ele boiando na piscina, né? Aí ele foi retirar o menininho e viu que ele já tinha falecido, já fazia um tempo já. E o que me passou nessa história foi a atitude, né? Que a primeira reação do pastor foi se ajoelhar e agradecer a Deus pelos 3 anos que deu junto com aquela criança, né? Eu acho que isso é um grande exemplo assim de fé, né? Da questão da aprovação. E aí o pastor comentou essa questão da oração ali de seja feita a tua vontade, né? Me coloquei no lugar. Ter um filho ali, né, nessa situação. Não digo só o filho, né? O pastor Ismar conheceu minha mãe, eu perdi minha mãe faz menos de 2 anos. E não é fácil, a gente aceita, a gente sabe que é a vontade de Deus, mas que é difícil, né? Então, realmente, é uma oração difícil, assim, pra fazer. Ela é difícil no momento, né? Mas também por uma caminhada de fé, digamos assim, ela é muito confortadora, sabe? Assim, Jefferson, tipo... Sim.
Claro. Desculpa lhe interromper, mas assim, ó, é o consolo que eu tenho da questão da minha mãe, né, que é a mais próxima, a perda mais próxima que eu tive, assim, foi a minha mãe, e sim, existe o consolo também, né, apesar da tristeza, o consolo de saber, assim, na certeza que ela faleceu, na fé que ela faleceu, e isso é um grande consolo, assim, quando eu tô triste, assim, eu sempre lembro assim, poxa, ela já tá onde eu almejo estar, sabe, ela já está nos braços de Deus, ela está nos braços de Jesus, mesmo Cristo que morreu por mim, ela já está lá com ele, e isso me tranquiliza bastante, assim, esse é o conforto que eu tenho. Exatamente, eu estava comentando assim, que claro, a situação que tu está falando é do maior inimigo, né, que é a morte, né, o apóstolo Paulo chama de maior inimigo a ser vencido, a morte. É uma situação drástica, mas em outras situações, assim, digamos, de decisões, de dificuldades, né, tem um momento que tu vê assim, bom, o seja feita a tua vontade é colocar nas costas de Deus, né, olha, então, eu não vou ficar passivo, né, eu vou trabalhar, estudar, fazer tudo que estiver ao meu alcance, mas depois disso, cara, eu não estou falando da morte, né, a morte é uma situação drástica, assim, até quero comentar depois a história que tu falaste ali, mas em outras muitas provações, então a gente coloca na mão de Deus, né, e aí a gente pode repousar, descansar, né, ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e aí ele diz assim, imagina, né, o que o nosso Deus diz em Cristo, né, olha, não se preocupem com o dia de amanhã, com o que vocês devem de comer ou beber, né? E aí ele dá o exemplo das aves do céu. Olha, as aves do céu, elas não plantam, né, encolhem, né, e no devido tempo têm o que comer. Olhem os lírios do campo, né? Então ele nos convida a uma confiança. E uma das grandes crises do século é a ansiedade, né? E que bate muito, especialmente eu acho para vocês jovens, assim, nas decisões, no futuro, no que vai ser e como vai ser. Mas é muito bom saber isso, que a gente estuda, a gente trabalha, a gente se prepara e podemos contar e confiar em Deus, né? Dizer assim, olha Deus, agora está nas tuas mãos. Ah, mas o que vai ser amanhã? Sei lá, né? Amanhã a gente vê. Agora, por isso que o Salmo 4 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo, né? Em paz. Porque então, ao mesmo tempo que seja feita a tua vontade, ela é uma oração difícil, assim, pesada, né? Mas ela também ela é uma oração tranquilizadora, depois que a gente sabe que Deus tem. Curiosamente, assim, ó, deixa eu virar aqui a minha webcam ali, ó, só para vocês visualizarem aqui, do outro lado aqui. Bom, acho que vocês não conseguem ver, mas em cima daquela planta ali é um quadro, né, onde diz, meu Pai, faça-se a tua vontade, né, que é a oração de Jesus. Curiosamente está aqui na minha frente. E só para não perder aqui, acho que foi o Jefferson estava falando aí. Ô Jefferson, cara, quando tu contou essa história aí do pastor, desculpa, mas eu escutei assim, eu pensei, mas isso aí acho que é lenda, cara. Do cara ter na hora caído e agradecido pelos 3 anos. Bom, depois tudo bem, né? Depois tudo bem, assim, né? De um tempo, dizer, pois é, Deus me concedeu 3 anos, mas quase acho uma lenda, assim, que o cara caia na hora e agradeça, né? E aí, eu faço esse comentário porque tem uma situação assim que é importante dizer. A morte, ela é uma inimiga, né? Tem um versículo bíblico que é citado, que é assim, bem-aventurado, né, a morte dos justos, enfim. Bem-aventurados os que morrem, né? Diz assim, morrendo no Senhor. Mas a morte, ela não tem nada de bem-aventurada, né? Nós lamentamos e nós choramos e nós podemos chorar, né? Então a gente não olha a morte como se fosse uma libertadora. Não, o nosso libertador é Jesus, né? A gente já é libertado. Então, essa coisa da morte nos libertar de algo aqui, isso é uma crença um pouco assim
da distinção da matéria e da alma, né? Que pensa assim que o corpo é ruim, a alma é boa, né? E na nossa fé cristã, nós cremos que toda a criação é boa e ela é obra de Deus, né? Viu Deus que tudo era muito bom. Ele vai restaurar todas essas coisas e por isso tem a expressão novos céus e nova terra e vai inclusive ressuscitar não só a alma como o corpo, né? Então a alma, a morte, ela é dura. Isso que eu disse que é um exemplo drástico, assim, a questão da morte, da oração seja feita a tua vontade. Ela é uma provação dura, assim, né? E que nós não conseguimos vencê-la, né? Se provação a gente chama de prova, a morte a gente não consegue passar para essa prova. Mas Jesus passou por nós, né? Então aí que veio a necessidade dele vir ao mundo. Ele fez a prova em nosso lugar, né? É como se ele tivesse pego a caneta e digo, não, deixa que essa aqui eu respondo, né? E aí ele vence a morte em nosso lugar. Então a paz que a gente encontra mesmo em meio à morte, né? E a frase de Paulo que diz assim, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, ela se dá não pela libertação que a morte dá, mas pela libertação que Cristo dá, né? Pela vitória da morte. Mas e essa é nosso tudo, né? A Páscoa e a ressurreição é a razão pela qual a gente pode enfrentar toda dificuldade, toda aprovação, seja a pandemia ou seja o que for, com os olhos fixos na vida eterna, né? Vivendo aqui em amor, mas sabendo assim, um dia tudo vai passar, né? Então eu posso continuar vivendo com esperança, com força, né, com ânimo, porque vai passar, né? E essa aflição que eu tenho aqui nem se compara com a glória que Deus vai me dar no futuro. É a palavra bíblica, né? Então a gente continua firme na nossa jornada. Mas bem legal aí a reflexão, Jefferson, especialmente a reflexão pessoal, pensamento da morte da tua mãe, a maneira como tu encara, né? Semelhante à tua palavra, eu sempre lembro da minha mãe, né? Minha mãe teve um irmão meu que faleceu com 17 para 18 anos, e a mãe sempre diz assim, que depois de um tempo ela percebeu que aquilo foi importante para recolocar o trem no trilho certo. Ela disse, olha, se aquilo não tivesse acontecido, talvez toda a nossa família tinha se distanciado de Deus, né? Então eu sempre gosto muito da frase que diz que as lágrimas às vezes limpam os olhos para que eles enxerguem melhor, né? As lágrimas às vezes limpam os olhos da fé. Isso só Deus pode fazer, né? Usando a nossa aprovação e usando o nosso sofrimento. Pô, essa frase é boa, hein? Vou anotar aqui só um pouquinho, que essa é muito boa. Essa semana eu compartilhei uma mensagem que diz assim no Face, né? Me perdoa, Senhor, por colocar a minha vida nas tuas mãos e ainda assim me preocupar. Eu achei bem legal. É verdade. Boa mesmo, Jefferson. Boa mesmo. Tem uma... Não sei se alguém tinha uma outra pergunta aí. Não, eu ia entrar no assunto enfermidades, porque falando de provações, a gente entrou nesse assunto morte, luto. Mas a palavra enfermidades me chama mais atenção, que é algo que o luto, de certa forma, entre aspas, uma hora passa. O sentimento, como o senhor disse, a sua mãe, por exemplo, superou depois de um certo tempo. Mas enfermidades, por exemplo, uma pessoa que passa 20, 30 anos numa cama, assim, que a família tem que lidar no dia a dia com ela ali, ela está sempre lembrando daquilo ali. Então é meio... Eu diria que... Eu nunca passei pelo luto, assim, com parentes tão próximos, mas eu diria que a enfermidade é algo pior, assim. Alguém, por exemplo, no estágio terminal de câncer, e como nós cristãos lidamos com isso? A gente geralmente se pergunta primeiro por quê? Por que acontece com a gente?
Bom, assim, quando a gente fala em Jó, que a gente citou antes, é enfermidade, né? Ele perdeu, claro, os filhos, enfim, mas assim, o que lhe doía na pele era a sua enfermidade e a sua situação de dor ali, né? Assim, vamos tentar distinguir as coisas para a gente falar de maneira objetiva das duas. Eu vou começar pelo final ali, quando tu falou, porque os cristãos perguntam por quê, né? Por que comigo, né? Eu acho essa pergunta tem assim, de uma maneira bem simples, alguns falam assim, né, que a gente não deveria perguntar por quê, mas para quê, né? É um olhar de esperança e de aprendizado com aquilo, né? Em vez de perguntar por quê, perguntar para quê. Mas, assim, esse tipo de palavra soa bem na retórica, assim, né? Na hora ali a gente não quer muito saber disso, e não tem muita percepção do para quê. O para quê parece que normalmente a gente percebe depois. Só que tem uma outra pergunta que eu acho interessante e que eu confesso para vocês que eu penso com clareza isso, assim, né? Por que comigo? Eu faço perguntas assim, mas por que não comigo? Não sei se vocês compreendem, assim, tu vai dizer assim, por que isso tinha que acontecer comigo? Ué, mas aconteceu já com o fulano, ciclano, mas por que não contigo, né? Tu é melhor que os outros, assim, tu tem alguma coisa de diferente dos outros, né? Mas essa pergunta, ela é feita desde sempre, no sentido dos cristãos. Quando se lembra daquelas primeiras, daquelas pragas do Egito, e que um dizia assim, isso acontecia com os egípcios, mas não acontecia com os moradores de Gósen, né, aí parecia ser uma distinção, mas era um evento especial que estava acontecendo. Em geral, as dificuldades caem sobre todos, e a gente tem que estar pronto para tudo, e a alegria é quando não tem nada, né? Porque o normal é que tenha. Normal é que tenha. Esses dias eu fiz um check-up, um exame, assim, e aí fiquei impressionado que eu não tinha nada, né? Eu disse assim, mas caramba, eu tô sem nada aqui, né? Tá tudo beleza. E aí ainda, mas como assim, né? Tu esperava? Eu disse, eu esperava que tivesse algum problema, né? Achei assim, alguma coisa vai ter, eu pensei assim, né? Aí eu disse assim, tu sempre espera o pior. Eu disse, sei lá, eu acho que sempre pode dar ruim, sempre pode piorar. Aí disse, mas que falta de positivismo. Cara, eu gosto de ser assim, né? Eu gosto de pensar assim que tá bem melhor do que podia ser, que sempre podia estar pior, né? Então, e aí, algumas coisas eu carrego comigo, né? Um exemplo bem simples, já que acho que vocês conhecem aquela história, Jesus queria falar que aqueles que ouvem a sua palavra e a praticam são semelhantes àqueles que constroem a sua casa sobre uma rocha. Aqueles que ouvem e não praticam são como os que constroem a sua casa sobre a areia, lembram, né? Tá, daí então tem a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, tá? Ok, é uma distinção, a nossa fé, a firmeza de Jesus, ele está com a gente. A pergunta é, sobre qual das casas que caiu a tempestade? Sobre qual das duas casas que sobreveio a enchente, o vento? Me ajudem aí a lembrar. A Mayara fez assim, né? Caiu sobre as duas, cara. Não foi assim, veio um ventaval e pegou só na casa da areia. Não, pegou só nas duas. E aí diz assim, e o vento soprou forte, a enchente veio forte contra aquela casa. E assim, se vocês lerem o texto lá de Mateus 7, literalmente, o evangelista, em vez de simplificar a história, dizer assim, né, não, ele diz que caiu a chuva, sopraram os ventos, veio a enchente e soprou com força, e veio com força contra aquela casa. E aí ele descreve, caiu a enchente, soprou o vento, ele repete, sabe? Por que esse cara está repetindo? Eu digo assim, para dizer que cai sobre duas.
Ah, por que comigo? Por que não comigo? Vai cair, em algum momento vai vir. Né? Em algum momento vai vir. Então, João 16:33, né? Jesus disse claramente, eu repito toda hora esse versículo, no mundo passais por aflições, ele disse assim, né? Agora, qual que é o diferencial da gente? Tá? A gente olha isso como uma provação, como uma tentação também, para que eu não caia, mas como uma provação. E aí o que Jesus continua dizendo? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, ele diz assim, né? E tu está comigo. Então somos mais que vencedores. Então se eu tenho um plano na minha vida e não deu certo, e se alguma coisa importante caiu, né? Eu posso chorar, não tem problema nenhum, né? E aí passo a noite, né? Mas a alegria vem de novo de manhã, quer dizer, bom, vamos adiante, né? Eu errei, eu falei, foram más escolhas, né? Mas eu posso me reerguer, e isso é a força, né? Isso que é, na verdade, vocês devem ter ouvido aquele texto de Filipenses 4:13, né, nós temos a palavra do apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Vocês lembram desse versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas se vocês verem o contexto geral que Paulo fala, ele diz assim, olha, vou dizer uma coisa para vocês, cara, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É esse o texto de Filipenses 4. Eu sei o que é ter muito e eu sei o que é ter nada. Eu sei o que é ter comida e eu sei o que é passar fome, ele diz assim, né? Eu sei o que é isso, eu sei o que é estar em paz e eu sei o que é estar preso, apanhando. E vou dizer para vocês, aprendi o segredo, ele diz assim, de viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele descreve mais umas palavras e aí ele diz assim, quer saber de uma coisa, cara? Tudo posso naquele que me fortalece. Então vocês veem, é uma perspectiva de enfrentar o sofrimento, sabe? E de saber que ele vem. Ele vem. E essa é uma teologia que a gente chama de teologia da cruz. E que eu amo, sinceramente, porque eu acho ela muito verdadeira. E aí tem que ter muito cuidado com essa outra crença que é sobre areia, que é dizer assim, não, cara, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Se não der errado, vai dar certo. Desculpa a brincadeira. Mas assim, não, tu confia em Deus, vai dar, vai. Tudo bem, que às vezes é legal tu dizer assim, para dar confiança, né? Mas assim, às vezes é uma confiança do nada, assim, vai lá, né? Ok, vai firme, tu te preparou, bom, ok, vai firme. Mas nós sabemos que no mundo passamos por aflições, e elas vão vir, né? E entre elas entra a questão do sofrimento, da enfermidade. Eu não sei, assim, posso estar um pouco equivocado, Alisson, mas tem uma situação, assim, tu falaste da enfermidade, né? Tu descreveste ela como um ponto bastante difícil. Eu tenho para mim, assim, cara, que nós somos pessoas, as pessoas são muito diferentes. Elas têm fraquezas diferentes, as pessoas, sabe? Assim, tem gente que cai facilmente diante do poder e do dinheiro, que se corrompe com o poder e com o dinheiro. Tem gente que isso que o diabo percebe, esse é o ponto que eu tenho que pegar esse cara. Tem cara que é mais forte para isso, que não, isso aí não me brilha os olhos, sabe? Tem gente que a questão da sexualidade é difícil, né? Eu tenho fraqueza nisso. Tem gente que é a questão física da dor, né? Então, onde que tu vai tocar, né? Onde que tu vai tocar? Então, por exemplo, assim, essa foi a dedução do diabo com o Jó. Já que foi citado Jó antes, só para vocês lembrarem, a primeira coisa que o diabo fez foi tirar os bens de Jó e os filhos. E Jó não pecou.
Aí vocês lembram o que o diabo disse para Deus daí? Não sei se vocês lembram. Ele chegou e disse assim, tem gente que é assim, que não tá nem aí para os bens materiais. Agora, se tocar na carne dele, se botar uma doencinha ali, eu quero ver. Entende? É nesse sentido que eu quero colocar para ti, Alisson, né? São graus de tentações, assim, né? E sem a outra pessoa, não, desde que não toque na minha poupança, eu sofrer um pouquinho na carne não tem problema. Então, são graus diferentes de provações, e a gente tem as nossas fraquezas, e Deus conhece todas as nossas fraquezas, né? E aqui tem um ponto interessante, assim, eu até vou avançar, já que eu pensei nele, que eu gosto muito de primeiro, já que a gente distinguiu provação de tentação, né? Agora eu falei de fraquezas da gente. Vocês já viram aquela frase que diz assim, Deus não dá uma carga maior do que a gente consiga carregar? Já ouviram isso, não? Vocês concordam com isso? Isso é frase de Facebook ou é frase da Bíblia? E fizeram um cara de dúvida aí. Mas é a gente que carrega, pastor? Oi? É a gente que carrega? Pensar assim numa questão de quem carrega os nossos fardos, enfim. Mas potencialmente tem coisas que nós carregamos, né? Gálatas fala assim, levai as cargas uns dos outros, mas alguém falou, acho que é da Bíblia, né? Acho que o Luiz também colocou da Bíblia. Tem um texto de 1 Coríntios 10 que não fala exatamente nesses termos populares aí, né? Mas lá ele fala assim, ele fala justamente isso, que Deus nunca vai nos dar uma tentação, ou permitir uma tentação maior que podemos carregar. E literalmente ele diz que junto com a tentação, ele vai nos dar força. Esse texto, até deixa eu mexer aqui para indicar exatamente ele. Minha cabeça aqui me disse que era 1 Coríntios 10, mas eu não tenho essa anotação. Mas acho que é isso. Exatamente, 1 Coríntios 10, diz até aquele texto, né? Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. E aí diz o 10, 13, eu estou lendo na Almeida, revista atualizada, não é na linguagem de hoje. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, bem pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Guris e gurias, peguem bem isso aqui, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Interessante assim, o cara que está sofrendo não é nada de outro mundo. Não tem nada aqui que veio do além. Não, é coisa humana, coisa que vem para todo mundo. Okay? Não, mas tu não tem noção. Bom, talvez eu não tenha, mas não é nada fora da realidade. E aí ele diz, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Cai por terra aqui, então não ousem usar essa desculpa. Cai por terra aqui aquela coisa de dizer assim, sabe como é que é, né, cara? A carne é fraca, já ouviram, né? Aquela expressãozinha assim, diz assim, pois é, eu errei ali, mas sabe como é que é? Cara, na verdade, primeiro, a carne, ou a natureza humana não é fraca, ela é extremamente forte, né? Então não tem sentido usar essa expressão. E por outro lado, se fala em fraqueza quanto ao pecado, bom, mas junto com ela Deus vai providenciar livramento, né? Então eu sempre poderei vencê-la. Isso não significa que eu posso não pecar, dizer assim para daqui por diante eu não vou pecar, não, porque eu sou pecador e cairei. Mas agora, colocar a culpa, desculpar usando isso, aí a gente está tentando a Deus. Quer dizer então que Deus não cumpriu a sua promessa de providenciar força? Ou foi tu que não quis abastecer
fortalecer-se nessa força. E aí entra de novo o mesmo fato sendo usado pelo diabo para nos tentar e o mesmo fato sendo usado por Deus para nos fazer sobressair, crescer, enrijecer os nossos músculos espirituais e ir adiante, né? Então é bem prático isso aí. Sim. As adversidades e as provações são uma oportunidade também para a gente testemunhar a nossa fé, né? Sem dúvida, cara. Absolutamente, sem dúvida. Eu até ouso dizer assim, né, que o sofrimento, a gente sabe que o sofrimento não é obra de Deus. Eu repito aqui, tá? Ele existe por causa do pecado, tá? A culpa não é de Deus. Mas Deus o permite, como fez com Jó, sabendo que isso também vai servir de grande testemunho para as pessoas ao redor. E aí digo mais, cara, a gente tem que aprender a sofrer. O cristão precisa aprender a sofrer. Meio esquisito isso, né? Pode soar meio estranha a minha frase, mas tentem entender ela. Que é justamente nesse carregar a cruz, sabe? Pensem um pouco comigo, quando Jesus dá um conselho de discipulado, ele diz assim: aquele que quer ser meu seguidor, né, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, né? O que está implícito aqui, né? Está implícito assim, quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo pediu para ele assim: olha, cara, tu não precisa sofrer, né? Olha aqui, ó, transforma essas pedras em pães uma vez, te joga aqui, tu vai ser abraçado pela galera lá embaixo e deu pra bola, o teu negócio é glória, né? Então ele estava propondo outro caminho que não a cruz, e ele sabia que o seu caminho era a cruz para carregar os nossos pecados. E agora ele coloca também essa perspectiva da gente carregar a nossa cruz, né? Também isso implica na vida cristã e no enfrentamento do sofrimento com esperança e fé, porque isso sempre redunda num testemunho, né? Talvez os testemunhos mais impactantes sejam esses silenciosos, da gente olhar como alguém enfrenta o sofrimento, né? Assim, eu tenho assim um exemplo, um tio meu, o Breno, né? Tio Breno Lambra, que teve a maneira como ele enfrentou um câncer terrível, assim, né? E dando graças a Deus e chamando a Deus, né? Para mim, como criança, foi impactante, assim, né? Então, sem dúvida, Alisson, eles se transformam num testemunho. O testemunho de Daniel na cova dos leões fala para cada um de nós hoje. O testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego falam para nós hoje, né? E assim por diante, né? Sem dúvida. Bom, o senhor falou de saber sofrer, né? Tá. O pessoal lá do Antigo Testamento, tipo, era muito de lamentar. A gente não tem muito disso na igreja hoje em dia, tipo, por que eles... Por exemplo, os salmos, eles começam, muitos ali lamentam bastante e depois seguem em louvor, glorificando. E a gente deveria ter alguma prática assim? Seria bom essa parte da lamentação? Pois é, cara. Para te falar bem a verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu escutei um pouco desse conceito hoje de manhã. A gente tinha uma palestra com o pastor Francis Hoffman. E aí ele colocou um riquíssimo histórico das pandemias no mundo, né? E dos escritos de teólogos das épocas diferentes, assim. E aí, num determinado momento, ele colocou essa questão do culto, da manifestação de lamento, né? E aí ele colocou assim, o culto como um local de lamento, citando os salmos, isso que tu falaste agora. Eu confesso que eu não tinha
refletido muito nesse aspecto, né? Agora, um aspecto bem prático nisso que tu está falando, eu sempre lembro do sepultamento, sabe? Que eu até vejo que os psicólogos e pessoas não cristãs, assim, estou dizendo assim, talvez até sejam cristãs, mas do ponto de vista emocional, outros aspectos, frisam a importância desses rituais de despedida, que às vezes eram dificultados com a pandemia, como um problema psicológico, né? E aí eu sempre conectava isso que tu está dizendo, assim, né? Eu, por exemplo, assim, nas cerimônias de sepultamento, né, alguns dizem assim, não vou mencionar assim, não vou ir para esse lado que vai gerar comoção. Às vezes a gente tem que cuidar, a gente como pastor, assim, alguns caminhos, a gente já tem experiência, sabe, aqui é um pouco perigoso ir para esse lado. Mas eu não evito eles muitas vezes, porque sei que justamente essa manifestação de lamento, de choro, de vivenciar aquela despedida, ela é importante, né? E a gente está sonegando isso muito culturalmente falando, assim, né? Não vou levar meu filho para o velório, é muito chocante. Não vou levar meu filho, que, né, ele é muito novo, porque ele... Cara, isso é real, eu já falei várias vezes, assim, né? Essa sonegação da realidade do sofrimento e da morte gera gente fraca. Minha opinião, eu digo com todo, para mim é assim, sabe? Agora, tu chorar aquilo ali, vivenciar, enxergar, vai traumatizar, se não cuidar com o evangelho, com a presença de Jesus, a certeza da vida eterna, sim, vai traumatizar. E não precisa expor, esfregar, botar lá na frente, né? Mas estar de longe, mostrar, olha ali, aconteceu, o tio, né? Não quero ir lá, tudo bem, não quer ir lá, não vai, né? Mas assim, simplesmente deixar num hotel e dizer que a pessoa virou uma estrelinha, né? Isso é um conceito de distanciamento. Os nossos avós viviam com a morte velando as pessoas na sua sala, né? E agora a gente não enxerga, não visita, não vê, e tudo isso vai ficando cada vez mais distante. E eu penso, sim, que vivenciar o sofrimento, despedir-se daqueles que faleceram é um lamento, que nem tu falaste, é a força das lamentações, e que psicologicamente isso me ajusta, né, me faz entender a perda para vencer em algum lugar, e quem nos dá vitória é Jesus, né? Então eu vejo sim que essa prática dos antigos, para não dizer do Antigo Testamento, e do povo de Deus, as lamentações, ela não é só uma questão espiritual, como psíquica também, né? Emocionalmente ela ajuda, assim, ela ajuda. Pelo menos é a minha visão, é o meu pensamento, sim. Pastor, uma dúvida nessa questão de lamentação, de luto e tal. A gente aqui em casa, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, e isso tem muito assim na colônia, no interior, né, de ficar em luto por vários meses, não olhar TV, não usar roupa vermelha. Eu sei que tem várias coisas assim, né, Eu não sabia. sobrinho, enfim. A gente já conversou e, tipo, a gente acha meio assim, tudo bem que a pessoa se foi, né, que a gente fica triste, mas eu acho que demonstrar para as outras pessoas isso, a gente pensa assim, que não seria certo, assim, não é que não seria certo, mas assim, aquela pessoa deveria estar pensando assim, que a pessoa está no céu, né, ela está num lugar melhor. E não ficar demonstrando, eu não sei se assim, mas eu não sei se conseguiu entender. Eu te entendi, né? Enquanto que isso é, entre aspas, válido, correto, né? Eu confesso para ti que eu assim, nunca vivenciei. Eu sei do que tu tá comentando, né? Assim, dos relatos, assim, da minha mãe, de outras pessoas, assim, né? De ficar aquele tempo, de vestes, de evitar isso, aquilo. Eu não tenho essa cultura, né? Eu particularmente não vivo. Isso faz parte da minha origem, das
as famílias, mas eu assim, na minha casa, nunca vivenciei muito isso, de não poder. E consequentemente, não tenho isso como um valor, assim, né? Pois é. Eu penso que a questão é muito mais um luto no coração, né? A gente pensa assim, mais interna, assim. Também acho que um pouco de cuidado não faz mal, assim, tipo assim, olha, faz poucos dias, em respeito às pessoas que ainda estão machucadas, eu não vou, né? Faleceu meu tio, eu tenho uma festa dali a poucos dias, olha, não teria problema de eu ir, mas talvez por respeito e consideração ao que os outros vão pensar. Agora, eu não acho legal, eu realmente não acho legal ficar impondo muito, assim, pois é. Tantos meses, assim, porque o luto não se mede tanto em dias, enfim. Mas eu também não descarto essa cultura. Eu acho que ela tinha o seu lugar, ela tinha a sua vez, mas uma vez que a gente compreenda o que isso significa em nós, né, não vejo necessidade. Especialmente da nossa esperança da vida eterna, né? A gente não precisa ficar lamentando como se tivesse tudo acabado, como se não houvesse um reencontro no céu, né? Pois é. Então, eu te entendo, eu digo assim que eu em parte respeito a cultura, mas eu não acredito que seja ela, não seja o meu vestir-se de preto um lamento em si, eu acho. Concordo. Meu sentimento, não estou afim, não estou legal, eu vou respeitar o que eu estou sentindo, vou respeitar o que os outros estão sentindo, isso eu acho legal, né? Agora, sim. A manifestação externa não me faz muito sentido, não. Mas é bem pessoal, tô falando bem... Então, a gente também já falou várias vezes, assim, né? E eu queria que falasse, na verdade, mais no coração, né? Um luto interno, né? Mas é uma cultura, né? A gente deve respeitar os outros também, né? Mas na questão de festas mesmo, isso eu também concordo contigo, tipo, né? Falou, né? Então, mas obrigada. Sim, legal, Luiz. Deixa eu até falar, já que antes ali, acho que o Alisson repetiu a frase que eu disse de saber sofrer, né? Sei lá, isso aqui eu teria que usar um pouco, explicar um pouquinho melhor, mas assim, vocês sabem que um período muito forte e intenso de sofrimento dos cristãos, de cruz dos cristãos, aliás, até é importante dizer isso, teologicamente falando, a cruz dos cristãos é um sofrimento que se sofre por ser cristão, não é qualquer sofrimento. Isso é uma cruz para mim, não, cruz é um sofrimento que eu sofro por ser cristão. Não é qualquer sofrimento. Aí são provações, sofrimentos. Agora a cruz mesmo é um sofrimento por eu ser cristão. E aí vocês sabem que os cristãos, especialmente nos primeiros séculos, foram perseguidos e mortos, né? As arenas, enfim, morte mesmo, perseguição mesmo, né? E sempre se tem aquela expressão, não sei dizer ela em latim exata, mas é uma expressão famosa que o sangue dos cristãos ele regava a semente do evangelho para ele crescer, né? Onde o sangue do cristão era derramado ali, mais e mais e mais e mais o evangelho se difundia. E por que isso? Porque eles morriam de um jeito bonito, entre outras palavras, né? Os caras viam assim, mas esses caras estão morrendo cantando, eles estão, como assim, né? O que é isso? Que fé é essa, né? Então, é um saber sofrer, né? Agora, preparem os ouvidos assim, uma reflexão apenas. Cara, eu não sei, mas toda essa conversa agora aí de perseguição aos cristãos por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu não vou muito nessa levada, assim, tá? Eu acho assim que estamos sendo perseguidos, e os caras de Umbanda tiveram que fechar ali, os outros ali, não, porque nós cristãos, como assim, nós cristãos? Tu tá sofrendo o quê, cara? Qual é a perseguição que tu tá sofrendo, né? Tu não pode... Então, cara, eu fiquei envergonhado com as gritarias, assim, de alguns cristãos, assim, cara, imagina quando começar a sofrer mesmo, né?
Não estou falando do sofrimento da pandemia, não é isso, né? Eu estou falando, assim, dessa bandeira, assim, erguida de uma maneira meio atravessada para mim, né? Acho que aqui eu não vou conseguir explicar tudo o que eu penso, mas acho que vocês não têm as referências que eu tenho aqui para mencionar isso, né? Mas quando eu falo em saber sofrer, tem isso em vista, assim, né? De que nós clamamos muito por os nossos direitos e esquecemos muito dos nossos deveres. A gente se incomoda muito quando os nossos direitos são tirados e chamamos isso de perseguição, mas a gente muitas vezes não se ergue tanto para defender o próximo, por exemplo, assim, a comparação, né, de os ônibus estão lotados, mas a igreja não pode ter o culto. São duas coisas diferentes. Eu até vi assim um pastor aí, meio louco aí, que fez um culto num ônibus lotado daí de gente, né? Ele diz, como assim? Teu pai nunca te disse, né? Tu não é todo mundo. Todo mundo faz, então eu também vou fazer. Então é uns pontos assim que eu achei discordantes. Assim. Em vez da gente lutar para que os trabalhadores não precisassem andar num ônibus lotado, a gente queria usar isso como argumento para fazer a mesma coisa. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Nesse sentido, em outros vários, né, que eu diria assim, olha, tem uma hora que é preciso saber sofrer, né? E aí a dinâmica de quando diz assim, quando te baterem na face direita, ofereça a esquerda, parece que não é mastigada ela, né? Não, eu vou reagir. Vamos ficar quieto, né? Se o soldado te obrigar a carregar uma milha, carrega duas. Não, impossível. Então parece um bradar assim, que não tem uma perspectiva de carregar a cruz. Acho que é um pouquinho complicado, talvez meio longe demais que eu estou indo, mas acho que alguns de vocês entenderam o que eu quis dizer assim, né? Então, carregar a cruz às vezes exige saber ser injustiçado. E mesmo assim, saber que Cristo é por nós e que aquilo serve como testemunho. Né? Enfim. Eu ia comentar, o senhor puxou o assunto e ia comentar exatamente isso, né? Esse conceito de perseguição que muitos têm aqui no Brasil, né? E muito influenciado até pelos podcasts que a gente ouve, né? Tem o Teologia 18+, que eu gosto bastante, não sei se o senhor conhece, e eles falaram disso nos últimos podcasts também. E aí, o que a gente vai falar dos cristãos perseguidos lá na Coreia, né? Só pelo fato de ser cristãos, eles perdem a vida, né? E a gente aqui reclamando porque a gente não pode visitar o templo. Então, é uma comparação meio que... É muito discrepante, para usar a mesma palavra, perseguição, né? Mas eu quero deixar, para não perder o link com a Luísa, que o Wendel queria fazer uma pergunta. Wendel? Eu queria fazer um adendo, né, sobre o comentário da Luísa, no qual ela falou sobre questão de usar roupas e essas coisas. Ano passado, meu pai veio a falecer, né, no dia 24 de junho. Logo após isso, a minha avó, mãe dele, no caso, ela, digamos, disse que a gente não deveria usar roupa vermelha, deveria respeitar um tanto tempo, coisa, digamos assim, que dos mais antigos, dos quais eles utilizavam, né, as culturas. Só que meu pai, ele já vinha falando isso há muito tempo, até antes de ele mesmo falecer, no qual a gente deve respeitar, mas o caso de não usar roupa vermelha e coisas do tipo, deveria se respeitar quando a pessoa está viva. Porque depois de morta, não adianta tu falar, eu te amo à beira do caixão, porque a pessoa, de certo modo, ela não vai mais te escutar. Não adianta tu pegar e dizer, chorar, por que tu te fostes? Porque ela não vai mais estar ali para te escutar, sabe? Ela vai estar num lugar melhor, num lugar junto de Deus, aproveitando, digamos que assim, melhor, né? Não sei se aproveitando foi o modo correto de se utilizar. Então, eu acho que, de certa forma, tais coisas, como não usar roupa vermelha, não digamos que seja muito
não digo não tão adequado, mas sei lá, não tem uma palavra certa para utilizar isso. Mas como ele mesmo disse, devemos respeitar, amar e dar valor quando a pessoa está viva, pois depois de morta, ela não vai te escutar e ela não vai mais estar ali para te poder amar e dar valor a ela. Então era mais ou menos isso que eu queria. Bem legal, hein? Bem legal. Eu acho que foi bem colocado, assim. Não é bem exatamente sobre esse assunto, mas eu lembrei do Davi, né? O Davi, ele teve aquela situação. Bom, não vou entrar no mérito da situação, mas simplificando aqui para não contar toda a história de Batseba, enfim, mas o filho dele, nascido, Nenê, estava doente, e aí Davi tá virado com o rosto para a parede, ele chora e não se alimenta e não sai do quarto, né? E aí ele tá lá orando, chorando, e aí de repente acontece o pior. O filho de Davi morre, né? O nenezinho morre. E daí os funcionários lá de fora estão apavorados, né? Pá, cara, se ele estava chorando agora por causa da doença, ele não conseguia não conseguia se levantar, não comia, e aí de repente ele fica sabendo, e aí ele toma banho, diz o texto, ele se veste bem, ele se penteia e ele vai se alimentar, né? E aí os caras dizem, como assim, cara? Tu tava mal durante agora que ele morreu? Aí ele diz assim, olha, eu lamentei, chorei, invoquei a Deus, pedi que Deus ajudasse, né? Que Deus abençoasse, que Deus perdoasse meus pecados, e então eu lutei em oração enquanto agora que ele morreu, ele foi para junto então, mais ou menos. Não é exatamente o mesmo assunto, Wendel, né? Mas é interessante, assim, que ele fez isso antes, né? Depois que, então, agora ele morreu, bom, agora vamos para outras lutas, né? Me chama muita atenção essa história de Davi. Sim, que nem tu mesmo dissesse, ele orou, ele clamou a Deus antes para ver se, exatamente, de Deus ele pudesse continuar vivo, né? Continuar junto da família, mas depois que ele veio a falecer, não tem mais como isso. Agora juntando as duas histórias e trazendo assim para a contemporaneidade. A minha avó passou muito tempo com câncer, né, no hospital, né? Então a gente orou, a gente cuidou, a gente fez tudo que a gente podia em vida, né? A gente sempre pedindo sabedoria também para aceitar a vontade de Deus, tá tudo bem. A minha avó faleceu, né, e tipo, não tinha mais o que fazer, foi muito parecido com, eu lembrei dessa história de Davi também, do filho dele. No outro dia, minha avó faleceu, eu conversei com a minha mãe, a filha dela, né, meus tios, se tinha algum problema. No outro dia eu fui numa festa, fui numa festa de casamento, dancei, botei roupa colorida, e eu e a Jordana a gente casou no outro mês. Né, então mas a gente ciente que no tempo que Deus deu para ela, a gente fez o que a gente pôde. A gente também tinha certeza que ela morreu na fé e estava com ele agora, né? Então a gente estava. Isso é muito pessoal, tá? Eu tô querendo dizer que eu não sou exemplo de nada, mas isso é uma questão muito, muito pessoal, que a minha avó tinha essa cultura, né? Mas da minha mãe em diante, assim, isso não foi nos passado. Né, isso, a minha mãe sempre tratou assim também, cara, se você tá se sentindo bem, não tem problema pela gente, porque a gente sempre esteve junto e a gente viu que a gente fez o que a gente pôde, né, e ninguém se escandalizou, deu tudo certo, tá tudo certo, o Jordano, ele tá casado, tô tudo feliz. Pra tu saber, assim, Alisson, no casamento, o primo da minha mãe já não consegue casar há 3 anos, porque na primeira vez o avô da noiva faleceu, só que tipo 4 meses depois, aí por causa do luto. Aí ano passado teve a pandemia e agora ainda a gente continua em pandemia. Aí tu imagina, Alisson. Tá louco. Assim, ó, só assim, para destacar um outro lado, acho que eu falei isso antes, mas vou repetir, né? O Alisson disse, isso é bem pessoal. Assim, às vezes tem aquela parte que diz assim, me fiz de tudo para com todos, né? A palavra do apóstolo Paulo, entre judeus, viver como judeu. Às vezes
a gente se vê livre para fazer algo, ir numa festa ou algo assim, a gente se sente, mas não esqueçam, né, é muito importante na nossa fé cristã levar em consideração o outro, né. Eu sei que é mais mito dizer assim, eu faço o que eu quero, não sei o que, né, mas no coração cristão a gente leva em conta os outros, né. Lembra da palavra do apóstolo Paulo, quando ele fala de comer carne, né? Se eu posso comer, ele diz assim, ele falou assim, não é o que entra que me contamina, né? Mas ele diz assim, mas se isso for fazer o meu irmão na fé para pecar ou se escandalizar, eu não vou mais fazer. Então, às vezes, nós nos abstemos de algumas coisas por consideração a certas pessoas. E aí a gente tem que ter paciência, né? Às vezes com outra cultura, outra geração, outro entendimento, e não entrar tanto em confronto, né? A gente não vai perder muito com isso, né? Pelo contrário, vai ser um bom testemunho, tá? Olha só, eu sei que talvez podemos ter outras perguntas, mas eu queria aqui pelo menos encaminhar algumas coisinhas que eu tinha anotado, especialmente um versículo. Eu tinha organizado isso numa lâmina aqui, mas não é necessário. Posso aqui literalmente só citar esse texto. Eu acho ele muito sugestivo e estranho, quase que, né? Tem um lance que aconteceu com o rei Ezequias, que é aquele que foi-lhe dito que ele morreria e que ele organizasse as coisas que ele ia morrer, né? E que daí então ele entra em oração, enfim, e fala do povo, da necessidade dele continuar fazendo a sua obra. E aí Isaías volta e diz para ele: bom, Deus te concedeu mais 15 anos de vida, né? Algo, né? Eu sempre gosto do tema oração dentro disso. Parece que a providência divina mudou diante da oração dele, enfim. Mas aí tem uma outra situação do Ezequias que eu acho muito curiosa, que está escrita em 2 Crônicas 32, 31. 2 Crônicas 32, 31. E é um textinho que muito pouco se fala e não se comenta muito dele, mas tem a ver com provações. Tem a ver com provações. 2 Crônicas 32, 31, você sabe, né, que a presença de Deus, a bênção de Deus para um rei, para o seu trabalho era muito importante. E aí diz assim, no final desse versículo, né, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Tentei perceber um pouquinho melhor o que está escrito aqui, né? Deus o deixou, ele tinha que resolver uma questão lá junto com alguns embaixadores da Babilônia, e Deus o deixou, Deus o deixou sozinho, né? Digamos assim, Deus se afastou para provar o que estava dentro do coração dele, para testá-lo. Eu acho sugestivo isso, intenso isso, assim, e irrespondível de bate-pronta, né? Claro que a gente pensa assim que, de certa forma, Deus também se afastou de Jó em algum momento, permitindo que o diabo tentasse. E aqui é a mesma ideia, assim, ele se afasta, como que, e agora, né? Eu estou me sentindo sozinho. Bom, vou ver agora como tu reage a isso. O que está no teu coração, né? O que foca o teu coração? É muito interessante isso, sabe? Não tem uma ligação direta, mas quando Jesus diz assim, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, indica assim o que a gente realmente ergue como um ídolo na vida da gente. Então, quer dizer, quando Deus se afastou do Ezequias, bom, agora tu vai te ferrar aí numas ações como rei, tu vai perder popularidade, eu quero ver como é que tu vai ficar, né? Se o que tu quer é popularidade, se tu quer sucesso, se tu quer poder, se tu quer aparecer na frente dos caras da Babilônia e outros reinos, então agora eu me afasto um pouco de ti e eu quero ver como tu reage. Né? Isso é curioso, né? Pra gente assim que literalmente sabe da promessa de Deus, que Ele estará conosco todos os dias, mas um momento em que nós nos decepcionamos com Deus, né? Um momento em que a gente imaginou uma coisa de Deus e isso não aconteceu. Como eu reajo, então?
Não se trata talvez de uma doença, não se trata talvez de um luto, mas um momento em que eu almejei uma coisa e nada disso aconteceu. E agora, como é que eu reajo a isso? Parece que essa é a situação que Deus coloca a Ezequias, né? E nesse sentido, assim, é bem interessante, quando o apóstolo Paulo escreve, ele diz assim que nós não queremos agradar homens, mas a Deus. Ele diz, nós não queremos agradar a homens, mas a Deus que sonda corações e testa corações. Então a gente quer agradar a Deus. E como é que a gente agrada a Deus? E aí encontra essa contínua mensagem que vocês escutam nos cultos, né? De que nós não conseguimos agradar a Deus por nós mesmos. Né? Se nós focarmos só no nosso cumprimento da lei, no nosso jeito de... nós não conseguimos agradar a Deus. E aí a resposta, de uma maneira direta, para essa provação, para essa prova, está em Hebreus 11, quando diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não me engano é o versículo 6, né, de Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque não pela fé como um sentimento, confiança e coisa e tal, mas porque a fé é o jeito com o qual eu me aproprio de Cristo. Eu me esvazio de mim mesmo, aquela palavra dita, eu nego a mim mesmo e eu me apego a Cristo. E é Cristo que me reveste com a aprovação, né? É nele que eu sou justificado, tornado justo, ou tornado aprovável diante de Deus. Por isso que a nossa salvação é mediante a fé. Não por causa do sentimento da fé, da confiança, mas pelo que a fé se agarra, ela se apega a Cristo. Quando eu me apego a Cristo, como inclusive fez o malfeitor na cruz, né, no último ano, se apega a Cristo, ali tu é aprovado. Né? Por isso, numa aprovação, no final das contas, o que vale é aquilo que Abraão fez. Não pelo fato dele ter colocado Isaac em cima das pedras, mas pelo fato de ele ter, vou me apegar a Deus. Né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé é impossível ser aprovado diante de Deus. E nós somos aprovados por causa que na fé nós nos apegamos a Jesus, e ali está, de fato, a nossa vitória e a nossa aprovação final. Né? Esse ponto aí eu não queria deixar de colocar, de exemplificar, de apresentar para vocês. Tá bem? Na verdade, por favor, quem falou? Sobre essa questão do aprovado, sim, né? A gente adquire através da fé. Mas tem uma questão, assim, que eu particularmente, levei um pouco a entender sobre a questão da aprovação, como o senhor colocou, né, uma prova que a gente faz, no quesito que provar para a gente, né, eu demorei um pouco a entender isso, não para Deus, né, porque Deus já sabe, Ele conhece nosso coração, Ele sabe que o que vamos fazer já, Ele enxerga além, mas até como o senhor citou lá no começo, na questão de Jó, tipo, Deus já sabia, mas Ele precisava provar, mostrar isso para Jó, né, assim entra também a questão de Abraão lá, né, sacrificar o filho. Eu coloco os dois meio que junto nessa questão da provação, né, não é provar para Deus, seria isso? Eu entendo o que tu quer dizer, mas eu sempre temo muito ir para essa questão da onisciência de Deus, né, eu percebi, pelo menos como pressuposto do que tu falou, que tinha uma coisa a ver, assim, a que Deus sabia sobre Jó, e Deus sabia da aprovação dele, e então assim ele promove um crescimento para o próprio verdade, né? Mas assim do lado de cá de Deus, né, nosso lado humano, assim, o jeito de falar humano, eu acho que temos que levar a sério as nossas provações, não chegar a um ponto de assim, bom, já estamos aprovados, beleza, né? Eu fico pensando, deixa eu até ilustrar isso com uma história. Vocês sabem que José do Egito, que é a história bíblica que eu acho mais fascinante, que eu mais gosto, assim, né?
A história de José lá, quando ele é vendido para os irmãos, é escravo de Potifar, ele sofre calúnias, é preso, fica um tempão na prisão por causa disso, né? Esse cara podia dizer, por que comigo, né? Não fiz nada de errado. E ele no final diz, Deus transformou todo o mal em, né? Então dá para dizer isso que o Jefferson estava dizendo, olha, Deus já sabia, Deus já conhecia, né? Então por isso é um provar para si mesmo e é um cuidar do povo. É verdade, na perspectiva de Deus é verdade. Na perspectiva do José, eu às vezes digo assim, Deus tinha um plano para ele, tá? Ele ia se tornar o governador do Egito, lá, vendo o sonho das 7 vacas gordas, ia cuidar de todo mundo. Esse é o plano para ele. Mas às vezes eu penso o seguinte, cara, que Deus tem planos para nós, Deus quer a salvação de todos nós. Só que a nossa intransigência pode ferrar com isso. Que vocês têm que me ouvir com bastante, como é que se chama aquele negócio, assim, aquela peneira, né? E aí eu vou dizer assim, ó, vocês lembram que a mulher de Potifar quis ter um caso com José, né? Vocês lembram lá, Gênesis 39 é o texto, né, que quis ter um caso com ele, e ele disse, não, como é que eu vou pecar contra Deus, está escrito, né, contra o meu... E por causa daquilo ele foi para a prisão, e por ter ido para a prisão ele interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, e por ter interpretado o sonho, interpretou o sonho de Faraó, e por ter interpretado o sonho de Faraó, ele se transformou no governador. Eu diria o seguinte, se ele lá tivesse caído naquela tentação, Deus teria salvo o povo, talvez de outro jeito. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente não é tão importante assim. Deus faz a obra comigo ou semigo. Deus faz através de mim ou sem mim. Agora, eu quero participar desse negócio, eu quero estar nesse time campeão, eu não quero estar no... Então, que bom, se eu tiver uma oportunidade de estar vivendo o reino de Deus, que venha o seu reino sobre mim, tá? E eu não vou querendo colocar a coroa em mim mesmo, sendo eu o rei da minha vida. Agora, Deus não precisa de mim. É mais ou menos assim que eu penso. Tá? Então, por isso que eu quis dizer, Jefferson, do lado de Deus a gente vai chegar, bom, Deus já tem onisciência, onipresença, ele já sabe, enfim, mas eu não estou no lado dele, eu estou no meu lado, né? Então eu quando eu enfrento uma aprovação, e eu aconselho vocês, quando enfrentarem uma aprovação, a dizerem não, a vontade de Deus é o melhor, cara, e o mandamento de Deus é o melhor para mim, cara. Então eu vou seguir isso. Mas eu vou me ferrar, o Potifar vai me mandar prender, bom, sei lá, depois a gente vê, né? Mas a vontade de Deus é essa, eu vou seguir essa, porque aí eu vou estar na vontade de Deus, não quero estar longe da vontade de Deus. Então eu sei que alguns dizem, isso é lei, sim, mas no sentido de que a vontade de Deus também é uma graça para mim, os mandamentos não são uma cerca que me prende, mas uma proteção para a minha vida. Aí entra o evangelho, então eu quero estar na vontade de Deus, né? Quero estar na vontade. Sim. Não, então, nesse sentido, eu quero ser aprovado, né? E, bom, não estou passando na prova de Deus, porque Cristo morreu por mim, enfim, mas no quesito do plano de Deus para a minha vida aqui, para mim me tornar algo que eu vou cuidar da minha família, do meu povo, como José cuidou, aí sim, é uma aprovação que me leva adiante, né? É um videogame que eu passo de fase, e aí vou indo para outros cantos lá, né? Então, prefiro pensar assim, de maneira mais simples, né? Mas não sei se eu fui claro aí. Sim, não, mas que eu me refiro não é nem essa questão do já estar aprovado, né, pelos méritos de Cristo. Foi na questão da aprovação em si para a pessoa, né? No caso ali, no caso ali assim de Abraão mesmo, vai, sacrifica teu filho Isaac, um exemplo, né? E aí, como fica isso, assim, Deus não precisava, eu acredito, se eu me corrigir, se eu tiver entendido errado. Sim, não. Deus não precisava, ele sabia que Abraão ia ir
e sacrificar, correto Sim, ou não? sim. Tu quer dizer o seguinte, que é pro bem do Abraão e não pro bem de Deus, né? Sim, Deus sabia, né, que ele faria, né? Assim como eu interpreto assim, que Deus sabia que Jó não sucumbiria, vamos dizer assim, né? Sim, eu entendo o que tu queres dizer, assim, né? É que esse tu tá indo para um lado que é aquela questão do destino, da presciência de Deus, e que esse é um assunto, assim, mais abrangente, assim, né? E quando eu digo ficar do lado de cá, eu quero dizer assim, como que a gente olha a aprovação que a gente está suportando, né? Mas eu te Sim, entendi. eu estou abordando por esse lado. Estás errado. Não estás Sim, errado. eu estou abordando por esse lado, vou lhe dizer. Ah, tá, achei que tinha caído aqui. A questão de que eu tenho um vizinho do meu pai lá, ele não é ateu, mas ele lê a Bíblia por conta própria, a gente já convidou ele, tudo para ir na igreja, ele não vai. Ele leu a Bíblia já quase 10 vezes, e ele tem alguns pontos que ele me pegou, sabendo que eu vinha para o seminário, e ele, vamos dizer assim, me pediu respostas, né? E duas das respostas que ele quer é justamente esse quesito dessas provações de Jó e de Abraão ali. Ele não consegue interpretar, entender. Eu já expliquei para ele da minha maneira, assim, né? Mas ele não consegue entender por que essa provação, se Deus já sabia, se Deus já conhecia. O que Deus queria? Qual a aprovação para Jó naquele momento, assim? Entendeu? Assim como para Abraão. São só 2 exemplos que ele que me perguntou, e agora o assunto está bem dentro da questão, né? Provação, tentação, e aí eu lembrei de repassar, vamos dizer assim, né? Tem coisas que não se explica, né? Tanto que Deus não explicou para o Jó. O Jó perguntou e Deus não explicou, né? E por isso que eu acho, isso que eu quero dizer com ficar do lado de cá, né? Não querer tomar o lugar de Deus, as explicações do porquê que Deus fez isso, ele já sabia, enfim, mas ficar do lado de cá e como que a gente... Mas eu entendi, assim, a tua linha. Eu estava aqui compartilhando, preparando para compartilhar aqui, que um pouco disso que eu estava falando contigo, eu lembrei aqui desse texto de 1 Pedro, né? Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. E aí esse versículo 7 que eu lembrei nesse diálogo contigo, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, né? Quer dizer, é um testemunho e também uma força para ele mesmo, que nem tu disse, né? Para fortalecer, não é para provar algo, porque Deus já sabia que ele, mas para ele mesmo. E aí ele fala, é um exemplo legal de provação, né? Até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Não sei se vocês sabem, para o ouro ficar um ouro puro, né? Ele passa pelo fogo para tirar a sujeirinha ali. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada, para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, honra, glória e honra no dia, né? No dia final, assim, da revelação, né? É um texto de fato. E aí a gente tem que se preparar para isso também, né? Saber, a aprovação vai vir, né? A prova vai vir, o sofrimento vai vir, uma hora vai vir. E aí eu gosto dessa imagenzinha, assim, que tem a ver com prova e colégio, né? Aluno que não estuda, né? Então, ou que não se prepara para aprovação ou para a prova. Antes da prova ele não está nem aí, né? Quando chega a hora da prova ali, ele está, uau, e agora o que eu faço, né, com isso? E depois da prova ele está lamentando lá, né? Será que tem recuperação? Será que eu posso, né? Será que eu tenho jeito aí de eu recuperar esse negócio? E a gente, como cristão, sabe que a prova vai vir, vai chegar. Então, fortalecemos-nos em Jesus, né? Em Jesus, o nosso Senhor, assim. Feito, gente. Acho que fizemos uma boa caminhada. Cara, vocês gravaram isso? Eu não vi aqui que estava gravando. Acho que o Gabriel Schelin gravou. Gravou? Ah, tá. Não, até que foi legal aí. Muito bom, pô. Demais. Fiz muita anotação também. Oi? Fiz muita anotação também.
Ah, legal. A Helena Piper fez um comentário ali. Não sei se o senhor consegue ver o chat. Ah, sim, não tinha aberto aqui, mas posso ver agora. Aquele salmo, pastor, sonda o meu coração, traz provações também, porque se no coração há pecados que podem me levar à morte, Deus me dará uma aprovação para me mostrar o que tenho de errado. Aquele que diz, sonda-me, Senhor, e me conhece, eu acho que é isso. Eu acho que sim, acho que sim. Deixa eu só ler aqui de novo. Se traz provações, se aquele salmo traz, ou tem a ver com o assunto provações também, né? Porque ele vai sondar o meu coração e se tiver algo errado, né? Sabe que na verdade tem um outro momento, né, que o apóstolo Paulo fala assim, que a gente não sabe orar como convém, né? Mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? É um texto de Romanos. É interessante isso porque no tempo em que se ensinou muito a força da penitência, como se tivesse que se penitenciar, confessar aquele pecado que eu talvez tivesse e não soubesse, Lutero era um dos que se afligiu, assim, dizendo, mas será que eu pedi perdão por tudo? Será que tem alguma coisa no meu coração que eu não me dei de conta, né? Mas o próprio salmista, ele diz assim, né, que perdoa os meus pecados que eu cometo por vontade própria e perdoa aqueles que eu faço por ignorância, né? Então, tem a ver, sim, no sentido em que a gente pede que a gente se apresenta como um todo para Deus, né? E que Ele nos conhece. E na verdade, aqui é importante dizer uma coisa assim, Helena, que é o seguinte, vou tentar explicar isso. A gente só pode ter certeza da salvação porque a gente está num estado de graça e não num estado de pecado. Como isso? Significa o quê? Que eu peco, mas o que se sobrepõe é o local onde que eu estou, é na graça de Deus. Porque eu sou pecador, eu continuarei pecando. O apóstolo Paulo diz assim, miserável homem que sou, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu detesto, esse eu faço. Esse é Romanos 7, né? Aí a gente tem um ponto assim, que eles, miserável homem que sou, eu não consigo vencer, eu sempre volto a pecar, que horrível que sou. E tenho certeza que cada um de vocês já pensou isso também. Pá, que droga, como é que pode? Eu sempre, miserável, o que vai ser de mim? Aí ele diz assim, graças a Deus que Jesus Cristo venceu o meu pecado, venceu. Então nele nós estamos, porque do contrário, imagina assim, ó, que eu tivesse numa situação em que eu me lembro que o professor Gerson Lindo contava uma história, né, meio drástica assim, mas digamos assim que eu tô andando numa boa, viajando de carro, e um cara doido vem na contramão e vem contra mim, né, e eu olho pro cara e penso, FDP, né, o que esse cara me morre? Aí ele diz, putz, morri em pecado, tô lascado, né? Não pedi perdão, morri num... E aí ele disse, e agora, o que acontece comigo? E aí ele explicava, não é a questão, assim nós íamos viver atormentado. Não, eu estou no perdão, eu estou em Cristo. A morte, o pecado já não tem poder sobre mim. Então é diferente assim, no sentido de a gente se afligir com um pecado oculto, algo que está no nosso coração. Agora, a tua manifestação é exata, né? O Salmo 139, quando diz que Deus conhece o coração da gente, conhece todas as coisas, até nisso nós podemos nos consolar, porque o Espírito vai nos colocar em situações para nos aprimorarmos também nisso, né? Para sermos purificados, como o ouro foi purificado também nisso. Então, até nisso ele vai cuidar de nós. Né? Então, é uma certeza de aprovação até nesses pontos, assim. Beleza? Ela complementa. O próprio Espírito Santo que me guia a fazer essa oração, sem dúvida. Né? E mesmo que tu não fizesse, ele faria por ti. É assim que diz lá o Romanos, né? A gente nem sempre sabe dizer o que precisa, né? Eu não sei, mas ajuda-me, Senhor. Bom, ele vai interceder como é o necessário.
Isso que é legal, isso que é o bom, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, comentário, alguma crítica? Se não, a gente pode ir encerrando. E já está meio tarde. Se o senhor puder dirigir uma oração, pastor? Posso dirigir, sim. E a maneira como a gente enfrenta os sofrimentos e passa pelas provações, ela vai ser aperfeiçoada ao longo do tempo, e todas as vezes que a gente agir mal, Deus vai cuidar disso, né? Isso é o bom de estar na trajetória com... Lembrei agora, antes da oração final, tem uma historinha que fala da cenoura, do ovo e do café, passando o sofrimento da água fervente. Vocês já ouviram essa, não? Eu acho legal ela, que eles passam pelo mesmo sofrimento da água fervente. Quando a cenoura está na água fervente, o que acontece com ela? Ela amolece. O ovo, quando ele é cozido, o que acontece com ele? Ele endurece, né? E aí há uma reflexão. Pô, tem gente que se enfraquece, que se diminui, que se entrega. Tem gente que fica magoado, rancoroso e fecha o coração, endurecido, né? E aí o café é colocado como aquele que é transformado, né? O milho da pipoca, quando ele se transforma em algo diferente, especial, né? E essa é a aprovação que lá Romanos fala, que produz presença, que produz força, que nos leva adiante, né? E que Deus nos use nesse aspecto, e que a gente, na nossa caminhada de fé, seja aperfeiçoado, né, também pelas provações, né? Esse acho que é um ponto interessante da nossa caminhada. Beleza, gente? Eu vou fazer uma oração para a gente, então, tá bem? Querido Pai do céu, muito obrigado por todo o teu cuidado conosco. Como diz uma bela canção de louvor, obrigado por tudo o que tens feito e por tudo o que vais fazer. Pois sabemos, Senhor, que passaremos por aflições, que enfrentaremos provações, mas sabemos da tua presença, sabemos do que queres fazer em nossa vida. E por isso já manifestamos louvor, graça e glórias a ti, nosso bondoso Deus. Nunca, Senhor, desvie-te das tuas promessas para conosco, em especial quando prometeste que não permitiria que uma tentação maior do que pudéssemos suportar sobreviesse sobre nós. E dê forças para a gente nessas horas de dificuldade e abençoa-nos também para sermos instrumentos a fortalecer as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor, porque essa é a tua vontade, manifestada no mandamento que disseste: amarás o teu próximo. Assim, Senhor, que de fato estejamos prontos a tomar nossas cruzes e te seguirmos, na certeza de que isso não é para o nosso mal, isso não é para a nossa desvalorização. Pelo contrário, é para que cumpramos o plano que tens para nós. Tu que prevês felicidade e paz eternas. Suplico em favor de todas essas pessoas que conversaram comigo nessa noite, estenda a tua mão sobre elas, abençoe-os, guarde-os, ilumine seus planos, suas direções, suas decisões, encha-os da tua sabedoria para todos os momentos de suas vidas. Assim, acompanha-nos e guarda-nos sempre na tua palavra e na tua bênção. Por isso eu suplico sobre mim e sobre todos nós os teus cuidados, ao dizer: o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Feito, galerinha. Valeu, muito obrigado, viu? Foi uma honra conversar com vocês. Obrigado aí, especialmente pelas interações. Obrigado. E parabéns pelo projeto. Eu disse que eu não tinha participado desse grupo e achei bem legal, né? Que, assim,
Eu achei legal que eu não precisei seguir um caminho, vocês foram perguntando e mencionando, certamente aí o Alisson pensou um pouco nisso, até fez perguntas já iniciando o diálogo, e eu particularmente achei bem legal, achei bem jóia, achei bem produtivo o jeito que vocês estão fazendo aí, bem? Valeu mesmo, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela presença e muito obrigado pelo aprendizado de hoje. Valeu, então. Abraço para todos. Por favor, antes que saiam, também abram suas câmeras que pediram para tirar um print. Tem o print? Tem gente que já saiu aí, Tia. Paciência. A Mayara foi tirando print durante a reunião, mas não seria com os rostos lindos. Olha aí, cara, o Jefferson tava com a câmera fechada, né? Agora que eu vi ele, assim, né? Ele falou assim, eu acho que é o Jefferson, o pastor estava chutando. Não sei. Eu vi o Fredo ali, acho que é ele, cara, mas não, eu não sabia se era, né? Agora que eu vi melhor ali. Tô aqui com o Alisson no seminário, pastor. Olha aí. Primeiro ano nosso aqui. Olha aí, cara, eu fico bem perdido aí quando essas coisas acontecem, né? A gente tá... Que legal, então pertinho aí, apareçam aí na comunidade um dia desses aqui, né? Sejam muito bem-vindos. Feito, já tiraram as fotos? Deu, já foi. Tirei muito. Não, tirei de foto, não estava preparado. Não, tô brincando. Valeu, tudo de bom. Fechou, gente? Não, tá top. Valeu, obrigado, pessoal. Fiquem bem à vontade, tá aberto. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Eu fiquei ali com a dúvida ali, com curiosidade, o Gabriel e o Eterrier são de qual comunidade que vocês comentaram que não eram da IELB? Boa noite, pastor. Eu estou aqui em Pelotas, na Santa Trinha, comunidade São Lucas. Ah, sim, conheço. Sei onde é que é. Já andei por essa volta. Legal. Gabriel também? O Gabriel, se não me engano, é da IEL, né? Da Independente. É isso, Gabriel? Eu acho que é São Marcos, Canguçu. São Mateus. Tinha muitos amigos da Xelim, viu, cara? Tinha muitos amigos, assim, de infância. Inclusive o Nicolas, pastor Nicolas Ville, que é de Pelotas ali, o sobrenome deles, da mãe também, acho que tem Xelim ali no meio também. Mas conheço uma turma grande lá, né? Pastor, o Nicolas não fez propaganda, ele já fez 2 estudos aqui, ou 3 estudos já. Ele me disse o seguinte, cara, ele disse assim, eles me convidaram de novo, não estão te convidando, eu vou te colocar nisso aí. Sou eu que estou trabalhando com eles, vai trabalhar também, ele me disse assim, acho que foi ele que até comentou com o Alisson, né, disse assim, sugerindo o meu nome. Mas pode convidar ele, que ele dá muito conta do recado. Mas foi um prazer, gurizada. Valeu. Vou subir lá e vou torcer pro Inter. Vou ver se dá um jeito de nós ganhar uma partida. Faz parte também, viu? Boa sorte, pastor. Valeu. Torcendo para dar tudo errado. Boa sorte. Boa noite, gente. Abração. Boa noite. Deus aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.